Oi, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma apresentação a respeito de um conteúdo da disciplina de nutrição e atividade física, onde nós vamos abordar temas relativos a metabolismo dos carboidratos. Vamos falar diretamente sobre as vias metabólicas que envolvem os carboidratos, a quebra dos carboidratos. Como nós já vimos anteriormente, os carboidratos são compostos orgânicos, formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem uma grande importância na prática de atividades físicas, tendo em vista que podem fornecer energia para a prática de atividades em condições anaeróbicas e em condições aeróbicas. Esses carboidratos estão armazenados sob a forma de glicogênio nos nossos músculos e no nosso fígado. E também circulam de uma maneira menos quantitativa no nosso sangue, sendo que a maior quantidade nós vamos encontrar diretamente nos nossos músculos, onde servirão como base para a produção de energia, dependendo das condições, sejam elas aeróbicas ou anaeróbicas, ok? Então, temos aqui vias metabólicas dos carboidratos. Primeiro, nós vamos falar a respeito da glicólise anaeróbica. Glicólise anaeróbica significa dizer que eu estou quebrando o carboidrato em uma condição em que, nas reações, eu não vou necessitar do oxigênio molecular para que essas reações ocorram. Portanto, elas vão ocorrer em anaerobiose. Essa glicólise anaeróbica ela é também conhecida como sistema glicolítico anaeróbico, sistema do ácido lático ou simplesmente glicólise. Então, qualquer um desses termos são sinônimos uns dos outros, sendo que a condição de ser chamado de sistema do ácido lático é devido à condição de que a quebra da glicose vai envolver, ao final do metabolismo, que ocorre exclusivamente no citoplasma celular, a produção de duas moléculas de ácido lático. Certo? Então, vamos lá. Glicólise. O que significa glicólise? Lise significa quebra, degradação. Degradação de quem? Da glicose. Seria, no caso, uma sequência metabólica de reações catalisadas por enzimas. Geralmente, as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, elas são catalisadas por enzimas. O que são as enzimas? São substâncias proteicas, né, que têm a capacidade de diminuir a energia de ativação das reações químicas, fazendo com que essas reações ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Então, as enzimas elas são específicas para cada tipo de reação. Uma enzima não age em reações diferenciadas. Elas são específicas, ok? Sendo assim, eu tenho uma sequência de reações químicas que envolvem 10 reações a partir da glicose, para que eu venha a produzir no final duas moléculas de ácido lático. E assim você tem o mecanismo de quebra dessa glicose por via anaeróbica. E a quebra dessa glicose, em algumas reações, ela vai necessitar de entrada de energia. Estamos falando assim de reações chamadas de endergônicas, que são reações químicas que envolvem a participação de energia. E em outras condições, eu terei o quê? Eu terei a produção de energia em algumas reações, caracterizando assim o que nós chamamos de reações exorgônicas. Nesse caso, a quebra da glicose até ácido lático, ela vai inicialmente consumir energia, porém, logo após
eu terei a liberação de energia. E essa energia será utilizada para a ressíntese de um composto orgânico que tem a capacidade de reter essa energia, que é, no caso, o ATP, adenosina trifosfato. Então, sendo assim, a glicose tem essa habilidade, né, de produzir energia por conta do processo metabólico, e essa energia que é gerada é armazenada sob a forma de ATP. Nós veremos que, ao final de uma quebra de glicose por via anaeróbica, dependendo de essa glicose ser uma glicose pura, proveniente do sangue ou proveniente do glicogênio muscular, eu terei diferentes quantidades de energia dissipada. Se a glicose for proveniente do sangue, ao final eu terei um saldo positivo de 2 ATPs. Se ela for proveniente do glicogênio muscular, eu terei um saldo de 3 ATPs, tendo em vista que a glicose proveniente do glicogênio, ela já vem fosforilada. Sendo assim, eu vou necessitar de um ATP a menos para ativar essa glicose, ok? Aqui nós temos uma sequência de reações químicas que caracterizam a glicólise. A glicólise. Eu tenho lá em cima a glicose, Se essa glicose não veio fosforilada, ela é uma glicose proveniente do sangue. Sendo que para eu ativar essa glicose nas reações, eu tenho que primeiro promover o quê? A adição de uma molécula de ATP. E assim eu vou fosforilar essa glicose no seu carbono 6. Com isso eu terei uma glicose fosfato. Vejam aqui no esquema, uma glicose associada a um grupamento fosfato. Logo após eu terei a quebra dessa glicose não, a continuação do processo metabólico da glicose, envolvendo uma reação de isomeria. O que é isomeria? Eu vou transformar a glicose em uma frutose, continuando assim com o grupamento fosfato no seu carbono 6. Na próxima reação, eu terei que essa frutose ela vai sofrer uma nova fosforilação. Sofrendo uma nova fosforilação, eu terei o quê? A formação de uma molécula denominada frutose 1,6-difosfato, onde um grupamento fosfato está preso ao carbono 1 da frutose e outro está preso ao seu carbono 6. Daí eu tenho a frutose 1,6-difosfato. 1,6-difosfato. Na sequência de reações, essa frutose ela vai produzir duas moléculas com 3 carbonos. A frutose é uma hexose, né? É uma pentose com 6 carbonos, e daí ela vai promover a formação de uma aldose com 3 carbonos. Essa aldose com 3 carbonos é chamada de gliceraldeído. E esse gliceraldeído, que tem 3 carbonos, ele vai ter em cada um dos seus carbonos de número 3, um grupamento fosfato. Então está aqui um grupamento fosfato no carbono 3. O que ocorre em um lado da reação também vai ocorrer do outro lado. Portanto, vamos trabalhar somente com um dos lados, que aí você vai ter o espelho, né? O espelho sendo realizado do lado oposto. Daí você vai ter, na sequência, que o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai receber um grupamento fosfato, que geralmente é proveniente, é claro, da quebra do ATP, certo? E
eu terei aqui a primeira reação de desidrogenação. Desidrogenação. Observem, para que haja esse processo, eu tenho que, a liberação de hidrogênios, terei a entrada do NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidado, e aí ele vai receber o quê? Os hidrogênios, certo? Recebendo os hidrogênios, ele vai ficar reduzido. Ele vai ser transformado em NADH mais H+, mais 2 elétrons. Ele vai receber os 2 hidrogênios e os 2 elétrons. Nesse caso, após o processo de desidrogenação, eu terei o quê? Eu terei, no momento, a formação do gliceraldeído 1,3-difosfato, e um dos grupamentos fosfato, ele é liberado para que seja ressintetizado uma molécula de ATP. E assim eu terei a formação do glicerato 3-fosfato, que no caso seria um ácido, certo? Um ácido. E, na sequência, esse glicerato 3-fosfato vai se transformar, por um processo de isomeria, em glicerato 2-fosfato. Simplesmente o grupamento fosfato vai passar do carbono 3 para o carbono 2. Terei a liberação de uma molécula de água, portanto, uma reação de hidrólise, né? E, hidrólise não, de desidratação, e assim eu vou formar a molécula de fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. Perderei a molécula de fosfato, que irá se associar à adenosina de fosfato, e assim eu teria a formação de outra molécula de ATP. Ok? E teremos, ao final, a molécula de piruvato, ou ácido pirúvico. Piruvato ou ácido pirúvico. Observem que o que acontece de um lado acontece do outro. Então, eu terei a formação de 2 piruvatos. E esses piruvatos, eles vão, na condição de não existir oxigênio suficiente no ambiente em que essa célula esteja trabalhando, eu terei a formação de 2 moléculas de ácido lático. Como? O NAD, que recebeu os hidrogênios na reação de gliceraldeído 3-fosfato para gliceraldeído 1,3-difosfato, esses hidrogênios serão o quê? Captados pelo piruvato, e esses hidrogênios associados ao piruvato vão formar a molécula de ácido lático, C3H6O3, que seria a metade dos elementos químicos que constituem a molécula de glicose, que é C6H12O6. No saldo em energia, eu terei o quê? No saldo em energia, se a glicose for uma glicose proveniente do sangue, não fosforilada, vejam que inicialmente eu vou consumir um ATP na transformação de glicose a glicose 6-fosfato, e na sequência eu terei o consumo de outra molécula de ATP na transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato. Nesse caso, eu tenho um balanço negativo de energia, tendo em vista que eu tenho 2 reações endergônicas ou endotérmicas. Logo à frente, na passagem de gliceraldeído 3-difosfato para glicerato 3-fosfato, eu terei liberação de energia, que juntamente com o grupamento fosfato vai caracterizar o processo de produção de ATP. E, mais à frente, na passagem de fosfoenol piruvato para piruvato, eu terei também a liberação de energia, que, associada ao grupamento fosfato, e ADP, eu terei a formação de outra molécula de ATP. Então, formei 2 moléculas de ATP, sendo que essas mesmas reações estão ocorrendo do lado oposto,
Somando, eu terei o quê? Um saldo positivo de 3 ATP, de 4 ATPs. Ora, se no início eu consumi 2 ATPs e depois eu produzi 4 ATPs, o saldo vai ser positivo de 2 ATPs. Se por acaso a glicose viesse do glicogênio muscular, ela já viria fosforilada. E assim eu não precisaria consumir 1 mol de ATP para ativar essa glicose. Desta forma, o saldo vai ser o que agora? 4 ATPs produzidos nas reações, menos 1 ATP consumido inicialmente, terei um saldo de 3 ATPs. Então, temos aqui as reações que envolvem o metabolismo anaeróbico da glicose. São reações que produzem ao seu final um saldo muito pequeno de ATP, em comparação com a sua utilização por via aeróbica, porém, de grande importância, tendo em vista que elas ocorrem de maneira muito rápida e, consequentemente, liberam essa energia prontamente para que o ATP seja ressintetizado. E assim eu possa utilizar esse sistema em atividades anaeróbicas que durem até mais ou menos 2 ou 3 minutos, para que a partir de então o sistema aeróbico venha a predominar no processo de ressíntese do ATP. No processo de ressíntese do ATP. Certo? Esse processo anaeróbico, como eu já falei, ocorre no citoplasma celular, não necessita da presença do oxigênio e, por conta, a gente fala em glicólise anaeróbica. Glicólise anaeróbica. Também conhecida por glicólise ou sistema do ácido lático, porque ao final eu terei a formação de 2 moléculas de ácido lático. Vamos aqui. Aqui você tem um esquema mostrando as vias metabólicas da glicose, né? As vias metabólicas. Dentre elas aqui, o que está interessando para a gente no momento seria essa que nós vimos aqui, ó, a glicólise. A glicólise. Nesse caso, eu observo aqui a glicose e eu vejo essas setinhas apontando aqui para a glicose. Né? Essas setinhas apontando para a glicose significa dizer que essa glicose ela pode vir do processo de transformação da galactose que também é uma hexose, certo? É uma aldose. Então, a aldose ela pode transformar-se no seu isômero glicose. A frutose, que no caso é uma cetose com 6 carbonos, ela também pode se transformar em no seu isômero, através de uma enzima isomerase. A isomerase pode transformar a galactose em glicose e a frutose em glicose. O glicogênio também, que seria um polissacarídeo constituídos por monômeros de glicose, esse glicogênio, ao ser quebrado, as suas ligações glicosídicas, eles podem também liberar essa glicose. Essa glicose, ela pode ser metabolizada na via glicolítica, produzindo moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. E essas reações da glicose ao piruvato são reversíveis. E desta forma, esse piruvato ele pode passar pelo processo inverso de reações
produzindo novamente essa glicose. Ok? E essa glicose, ela pode voltar novamente a ser glicogênio e se estocar no fígado ou nos nossos músculos. E essa glicose também ela poderá participar das vias da pentose, que são, que no caso é uma outra via relacionada ao mecanismo, né, de metabolismo dos carboidratos. Tudo bem? Então, bem aqui você tem, aqui no caso, você tem aquilo que nós trabalhamos diretamente. O que nós vimos foi isso aqui, ó. Nós vimos foi a glicólise, que seria aquela sequência de reações que ocorrem no citoplasma, que envolvem até piruvato 9 reações, até chegar ao ácido lático 10 reações. Certo? Aproveitando aqui o nosso esquema, nós podemos ver que esse mecanismo de produção de glicose a partir de substâncias que não são carboidratos, como o piruvato. O piruvato é um ácido. Então, esse ácido que é o piruvato, resultante do metabolismo da glicose, ele pode voltar novamente a ser glicose. E esse processo de produção de carboidratos a partir de substâncias que não são carboidratos, nós denominamos de glicogênese. Aqui, nesse caso, neoglicogênese, por quê? Neo, novo. Eu tenho que ver que o piruvato não é um carboidrato. Então, se não é um carboidrato, eu terei uma neoglicogênese ou gliconeogênese. O processo de transformação dessa glicose em substâncias que apresentem cadeia carbônica, onde, nesse caso, eu não terei um metabolismo completo da glicose, a gente dá o nome de quê? De fermentação. Fermentação. Fermentação seria o quê? A quebra completa de um composto orgânico, certo? A quebra incompleta, desculpem, de um composto orgânico, produzindo substâncias como o etanol, que é um álcool. Quem faz esse processo de fermentação alcoólica são bactérias, né? Nós temos a produção de ácido lático, que pode ser feita por bactérias, também pelo nosso organismo. Nós produzimos ácido lático, certo? No nosso processo fermentativo. Então, a produção de compostos orgânicos a partir da glicose, através de sua quebra incompleta, é o que nós denominamos de fermentação. Fermentação. E nós veremos mais à frente que o piruvato, ou ele pode ir para o caminho da fermentação, ou ele pode ir para o caminho da respiração. No caso do mecanismo da respiração, nós veremos que eu terei uma quebra completa da glicose, produzindo gás carbônico, produzindo água e produzindo energia. Para isso, eu já vou envolver a presença de organelas citoplasmáticas que têm essa capacidade de promover o mecanismo respiratório, que seria, no caso, as mitocôndrias. Nas mitocôndrias, nós vamos ver o chamado ciclo do ácido cítrico, que é um conjunto de reações químicas que ocorrem na matriz mitocondrial. E temos um outro grupo de reações químicas que nós denominamos de cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, nas membranas das cristas mitocondriais. Então, no processo respiratório, você vai ter o quê? A quebra completa da glicose. Já no processo fermentativo, que ocorre no citoplasma, você vai ter a quebra incompleta, certo? O que caracteriza a produção de substâncias orgânicas, né? A partir dessa quebra da glicose.
Seguindo a sequência do metabolismo, nós vamos ter que aquele piruvato, ele pode, na presença do oxigênio molecular, esse oxigênio inibir a transformação do piruvato em ácido lático. Ao inibir a transformação do piruvato em ácido lático, né? Se você inibir a transformação desse piruvato em ácido lático, isso aqui é inibido pelo oxigênio molecular. Se você inibir essa reação, a tendência do piruvato é o quê? É passar por um processo de desidrogenação, onde eu terei a perda de hidrogênios, que serão captados pelo NAD, e terei também a entrada de um composto proveniente da vitamina do complexo B, que no caso seria a coenzima A. E você terá também o quê? A descarboxilação, que seria a perca de gás carbônico, CO2. Se você tiver a desidrogenação, a descarboxilação, a acrescência de coenzima A na presença de oxigênio, você vai transformar o piruvato em acetilcoenzima A. E isso vai ocorrer na membrana externa da mitocôndria. O resultado é que essa acetilcoenzima A, que é um composto que tem 2 carbonos, ela vai entrar à mitocôndria e, na matriz mitocondrial, ela vai se juntar com um composto que tem 4 carbonos, que é o ácido oxaloacético ou oxaloacetato. A combinação dessas duas moléculas, acetilcoenzima A com oxaloacetato, vai dar início a um complexo de reações que nós vamos denominar de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, eu terei reações de desidrogenação. Observem, hidrogênios que são captados pelo NAD e pelo FAD, eles vão ser levados ao ciclo de Krebs e, em determinadas reações, esses hidrogênios serão liberados. Esse processo é chamado de desidrogenação. Terei também descarboxilação. Como o próprio nome está dizendo, descarboxilar é tirar gás carbônico. Terei também o processo de quê? Eu terei o processo de fosforilação oxidativa. Aqui o nosso autor, quem fez essa figura, ele errou. A seta não é nesse sentido. A seta é no sentido contrário. Seria uma reação que nós denominamos de fosforilação em nível de substrato, onde eu terei a produção de ATP diretamente na reação no ciclo de Krebs, sem necessitar que essa fosforilação ocorra nas cristas mitocondriais. Certo? Então, resumindo, no ciclo de Krebs eu terei reações de desidrogenação, onde os hidrogênios, no caso, serão aqueles hidrogênios que foram captados pelo NAD, pelo FAD, eles vão participar dessas reações. Se lembrem, no caso, os hidrogênios que são liberados, eles não podem permanecer livres no interior da célula.
porque eles vão afetar o que nós chamamos de potencial do hidrogênio, o pH. Sendo assim, esses hidrogênios que são liberados em reações de desidrogenação, eles vão ser captados pelo NAD e pelo FAD. Né? Pelo NAD e pelo FAD. E futuramente nós vamos ver que esses hidrogênios serão repassados para a cadeia respiratória. E, ao passar pela cadeia respiratória, esses hidrogênios e elétrons, eles vão contribuir para a liberação de energia que será utilizada para a ressíntese de ATP. Ressíntese de ATP. Temos aqui uma reação, um esquema geral do processo metabólico da glicose por via aeróbica. Nós veremos que aqui você já está envolvendo 3 etapas. A primeira etapa, onde você tem a quebra da glicose até ácido pirúvico. Então, essa quebra da glicose até o ácido pirúvico é o que caracteriza o que nós denominamos de glicólise. Vimos que o saldo dela seria o quê? Se essa glicose é proveniente do sangue, é a ressíntese de 2 ATPs e a liberação de 2 NADH mais 2 elétrons. Então, cada NAD recebe 2 hidrogênios, tá certo? E sendo assim, eu vou produzir o NADH mais H mais 2 elétrons. Não esqueçam que para cada glicose eu terei a produção de 2 ácidos pirúvicos. Sendo assim, para cada ácido pirúvico que é produzido, eu terei o quê? 1 NAD. Então, no geral, eu terei o quê? 2 NADs na glicólise. A partir do momento que eu produzi o ácido pirúvico, vocês devem se lembrar que eu tenho, na presença de oxigênio, para que essas reações aqui ocorram, é necessário estar na presença de oxigênio. Oxigênio este, ó, que será esse oxigênio aqui, ó, que eu estou falando, ó. Esse oxigênio aqui, ó. Que vai ser necessário na cadeia respiratória para produzir o quê? Para se juntar com os hidrogênios e produzir o quê? Água. Então, ó, oxigênio se combinando com os hidrogênios que foram repassados na cadeia respiratória, eu vou produzir água. E assim, eu anulo o efeito do ácido. Então, voltando lá, a gente já sabe que se eu tenho oxigênio molecular na célula, que possa ser utilizado pela cadeia respiratória, o ácido pirúvico sofrerá desidrogenação, onde eu vou produzir para cada ácido pirúvico que eu vou produzir, para cada ácido pirúvico que eu vou metabolizar, eu vou liberar 2H mais 2 elétrons, que formará um NAD, e mais outro na reação espelho, que formará outro NAD, e tenho assim, no caso, a produção de 2 NADs. Ó. Então, tenho 2 NADs na passagem de piruvato para acetilcoenzima A. Tenho 2 NADs também na passagem de glicose para ácido pirúvico. Ok? Vamos. Eu estou aqui. Para que eu forme acetilcoenzima A, vejam que foi necessário a entrada também de coenzima A, que é proveniente de onde? Que é proveniente de vitaminas do complexo B.
A acetilcoenzima A é formada na membrana externa da mitocôndria, adentra ao ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu terei, portanto, 2 moléculas de acetilcoenzima A. Se eu tenho 2 moléculas de acetilcoenzima A, eu vou ter 2 passagens no ciclo de Krebs. Sendo que em cada passagem eu vou liberar 2 gás carbônico. Se são 2 passagens, eu terei 4 gás carbônico. Em uma passagem, eu vou liberar o quê? 3 NAD com seus respectivos hidrogênios. Se são 2 passagens, eu terei 6. E em uma passagem do acetilcoenzima A, no ciclo de Krebs, eu terei a produção de um FAD. Um FAD, então, em 2 passagens, eu terei 2 FADs. Vimos aí as reações de descarboxilação, de desidrogenação, certo? E não esquecendo aqui, ó, daquela reação que envolve diretamente a produção de ATP na reação no ciclo de Krebs. Uma reação que nós chamamos de fosforilação a nível de substrato. Fosforilação a nível de substrato. Sendo assim, eu terei o quê? Somando-se os hidrogênios, aqui, ó, e os seus respectivos transportadores, eu terei 2 NADs da glicólise, 2 NADs da transformação de ácido pirúvico em acetilcoenzima A e 6 NADs das 2 passagens no ciclo de Krebs, mais 2 FADs das 2 passagens no ciclo de Krebs. No total, eu terei o quê? 10 NADH, terei 2 FADH2. Aqui você tem 10 NADH mais 10H+, mais 10 elétrons, né? Que no caso seria o total. A gente fala somente assim na explicação NAD e FAD, porque subtende-se que eles já estariam associadas aos seus pares de elétrons. Esses hidrogênios e elétrons, eles vão ser repassados para a cadeia respiratória. Cadeia respiratória esta que ocorre onde? Ocorre nas membranas das cristas mitocondriais. E, ao final dessa cadeia transportadora de elétrons, eu terei a água, que será formada a partir do momento em que o oxigênio molecular vai se unir com os hidrogênios e elétrons que foram repassados na cadeia respiratória. Com isso, eu terei a produção de água. Essas reações envolvem também liberação de energia, como nós já vimos. Eu tenho a produção de 2 ATPs, certo? Na glicólise. A formação de 2 ATPs nas 2 passagens no ciclo de Krebs. E tenho agora o quê? Olha a quantidade de ATPs que são produzidos na cadeia respiratória. Para cada NAD que passa na cadeia respiratória, eu tenho 3 ATPs. 3 ATPs. Para cada NAD, serão produzidos 3 ATPs na cadeia respiratória. E para cada FAD, eu terei 2 ATPs. Para cada FAD, eu terei 2 ATPs. Então, basta que a gente faça o quê? Que a gente multiplique a quantidade total. Multiplicando a quantidade total, eu terei o quê? Vejam, 10 NADs vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 30. Vai dar 30. Vai dar 30. Aí você tem 2 FADs vezes 2, sendo que o FAD, ao transportar, ele só consegue fornecer energia para a ressíntese de 2 ATPs.
Então, 2 vezes 2, eu tenho o quê? 4. Eu tenho 4. Se eu tenho 4, eu somando os dois, eu vou ter o quê? 34 ATPs. Somando com mais 2 ATPs do ciclo de Krebs e mais 2 da glicólise, eu terei a produção de 38 ATPs. Ah, rapaz, que interessante, né? A quebra da glicose por via aeróbica, produzindo ácido lático, vai produzir somente 2 ou 3 ATPs, enquanto que a quebra completa da glicose até CO2, mais água com liberação de energia, eu terei a formação de 38 ATPs. Portanto, a quebra da glicose por via aeróbica, ela é muito mais econômica e muito mais produtiva do que a quebra da glicose por via anaeróbica. Mas isso vai depender das necessidades do organismo ante ao tipo de atividade que ele está realizando. Se eu estou necessitando de energia em condições de anaerobiose, eu vou me utilizar da glicose por via anaeróbica. Eu vou ter um gasto muito maior de glicose muscular para produzir uma quantidade de energia mínima por mol de glicose, mas é o que é necessário na prática desportiva naquele momento. Então, a glicólise em si, ela não é nada econômica. Ela é um carro turbo. Você precisa de velocidade? Precisa, pois então você vai gastar muita glicose. Já uma prova aeróbica é um carrinho 1.0, né? Você vai gastar menos, porém você não vai ter tanta velocidade, tanta potência, mas você terá a capacidade de realizar uma atividade por muito mais tempo. Muito mais tempo. Vamos agora, vimos aí a questão do metabolismo do carboidrato, né? Onde a gente viu o metabolismo anaeróbico e o metabolismo aeróbico dessa glicose. Vimos a questão da produção de energia, em termos de quantidade. Na glicólise você tem uma menor produção de energia, porém com maior potência, utilizada em provas de curta duração e alta intensidade. Já no metabolismo aeróbico você tem uma maior produção de energia, só que em uma velocidade menor de produção, portanto, característico de atividades de longa duração e baixa intensidade. Com relação a essas vias metabólicas, nós temos, primeiro, coloquei aqui a chamada via alática. Ora, nós estamos falando de metabolismo de glicose. Aqui, nós já estamos falando de carboidratos e exercício físico. Se nós estamos falando de carboidrato e exercício físico, a gente vai ter que colocar o seguinte. No primeiro momento, o nosso material aqui, ele mostra aqui esse rapazinho aqui, o ATP. Vou botar aqui a canetinha, né? Aqui, ó. O sistema ATP-CP. Adenosina, trifosfato, fosfocreatina. Aqui são dois compostos orgânicos que apresentam grupamento fosfato. Portanto, são compostos ricos em energia.
Esse sistema ATP-PC ou ATP-CP, ou o sistema alático, certo? Ou o sistema dos fosfagênios, ele não envolve diretamente a utilização de carboidratos. Ele vai depender basicamente de quem? Ele vai depender basicamente da presença de dois compostos, que é o ATP e a fosfocreatina. Esses dois compostos, ATP e fosfocreatina. O ATP ele é utilizado na atividade física, esse ATP, e a energia que é removida dele é utilizada na prática da atividade. E eu vou produzir adenosina difosfato, 2-fosfato, mais fosfato inorgânico. Para que eu venha ressintetizar novamente esse ATP, eu vou quebrar a molécula de fosfocreatina e a energia que é liberada é utilizada para ressintetizar o ATP. E somente durante a recuperação após o exercício é que o ATP, que é produzido pelas vias aeróbicas, e uma pequena quantidade produzida anaerobicamente, vai ser metabolizado para ressintetizar a fosfocreatina. E assim você restabelecer esses elementos ATP e fosfocreatina no músculo. Então, isso aqui é uma via alática, significando dizer que essa via alática, ela não precisa de carboidrato. E, ao final, consequentemente, ela não vai produzir ácido lático. Portanto, ela é conhecida como via alática. Mas o nosso trabalho está em torno de quem? Do metabolismo dos carboidratos. Então, como a gente já viu, nós temos uma via glicolítica, que é aquela via onde o processo metabólico ocorre na ausência de oxigênio molecular nas reações. Então, são condições de anaerobiose. Na via glicolítica, eu não vou necessitar de oxigênio. Não vou necessitar. Portanto, no resultado das reações, eu terei a produção de ácido lático. Portanto, eu digo que é uma via metabólica lática. Essas duas vias metabólicas, por ocorrerem na ausência de oxigênio molecular nas reações químicas, né, que sejam necessárias na reação química, elas são consideradas o quê? Anaeróbias ou anaeróbicas. E eu tenho a via oxidativa. A via oxidativa é aquela que, para que ocorra o processo, é necessário o oxigênio molecular. Oxigênio esse que vai estar presente lá ao final da cadeia respiratória. Oxigênio que vai se combinar com os hidrogênios para formar a molécula de água. Portanto, eu digo que esse processo é um processo aeróbico. Daí, via metabólica aeróbica. Via metabólica aeróbica. Vamos lá. Agora vamos ver como que ocorre esse metabolismo. Vamos fazer uma correlação das vias metabólicas dependendo do tipo de atividade. Exercícios intensos. Quando a gente fala de exercícios intensos, subtende-se aqueles exercícios que são realizados em tempos menores que 1 minuto. Tempos menores que 1 minuto. Por exemplo, a potência do sistema alático, ATP-PC, a sua potência máxima
é em torno de 10 a 15 segundos. A potência máxima desse sistema. Certo? 10, 15 segundos, esse sistema já não tem mais condições de fornecer energia na quantidade adequada para a ressíntese de ATP. Nesse caso, eu tenho que esse exercício é de grande intensidade, ele é anaeróbico e ele é um sistema que vai predominar o sistema ATP-PC e nós temos também um outro sistema, que é o sistema do ácido lático. Aqui sim, falando em sistema do ácido lático, estarei me relacionando ao metabolismo anaeróbico da glicose. A glicólise, ela tem a sua potência máxima em torno de 40 segundos. Portanto, exercícios intensos são aqueles exercícios anaeróbios em que é realizado em um tempo menor do que 1 minuto. No geral, qualquer atividade que você faça e que ela tenha duração menor que 2 ou 3 minutos, 2 ou 3 minutos. O autor aqui está colocando 1 minuto porque ele está bem próximo da potência anaeróbica máxima. Né? Portanto, atividades que duram em torno de 2 a 3 minutos, ela tem o seu cunho anaeróbico. Certo? Tanto é que uma atividade de 1.500 metros, uma prova de 1.500 metros no atletismo, ela é uma prova mista, onde você tem que 50% da energia utilizada provém dos sistemas anaeróbicos e os outros 50% proveniente de sistemas aeróbicos. É uma prova mista. E é uma prova superior a 1 minuto. Então, ela não é uma atividade intensa. Ela é uma atividade... ela é intensa, porém não é tão intensa quanto, por exemplo, uma prova de 100 metros no atletismo, uma prova de 400 metros rasos, de 800 metros rasos. Nesse caso, eu tenho que ver que provas que duram em torno de 2 a 3 minutos, com potência máxima até mais ou menos 1 minuto, são consideradas provas de alta intensidade. Certo? Alta intensidade e, é claro, curta duração. Já as provas aeróbicas, veja que o autor aqui ele é muito extremo, né? Muito extremo. Ele coloca 1 a 2 horas. Mas vocês têm que entender que se o autor coloca provas menores que 1 minuto como provas intensas e anaeróbicas, e as provas aeróbicas acima de 1 ou 2 horas, o que dizer das provas que durem de 2 a 3 minutos, 1 minuto até 1 hora? Qual seria a caracterização delas? Sendo desta forma, qualquer prova que ela dure acima de 2 ou 3 minutos, podendo persistir por horas, aqui, para mim, não tem esse lance de hora, não. Eu só quero saber de onde começa. Onde termina, para mim, não interessa. Onde termina, para mim, não interessa. Essas atividades são de cunho aeróbico. Atividades acima de 2 ou 3 minutos, não interessa, o final dela, são de cunho aeróbico. E essas provas de cunho aeróbico, elas já vão trabalhar com quem? Elas já vão trabalhar com os sistemas aeróbicos. Nós estamos aqui dando ênfase ao sistema da glicólise e glicólise aeróbica. Nós estamos tendo por base a utilização do carboidrato. Portanto, eu já posso acrescentar aqui o seguinte. Em se falando de carboidratos, esse carboidrato ele vai predominar nessas atividades aeróbicas até mais ou menos os 10, 15, 20 minutos, isso aí dependendo da característica do indivíduo praticante. Quanto mais condições aeróbicas, físicas esse indivíduo tiver, mais cedo ele vai entrar
no sistema aeróbico que metaboliza gorduras, economizando assim o seu carboidrato. Os indivíduos altamente treinados aerobicamente, eles são indivíduos econômicos em relação ao gasto de carboidrato. Eles têm uma preferência por substratos energéticos que produzam muito mais calorias por mol, que no caso seriam as gorduras, representadas pelos ácidos graxos, que será tema futuro de discussões nossas em nosso curso. Certo? Então, atividades prolongadas, acima de 2 a 3 minutos, o tempo que ela dure aí, para mim não interessa. Se o indivíduo realizar uma atividade como atravessar o Oceano Pacífico, atravessar o Oceano Índico, né? Atravessar o deserto do Saara, não interessa quanto dia ele esteja passando. Né? Então, é uma atividade aeróbica. Com relação à questão do fator ambiental, o fator ambiental ele pode influenciar na utilização dos carboidratos. Como assim? Se você faz uma atividade de longa duração, onde você tenha que trabalhar no limite máximo, que nós chamamos de limiar anaeróbico, você vai produzir grandes quantidades de calor. E esse calor, normalmente, ele faz aumentar a temperatura corporal. E nós sabemos que a nossa temperatura corporal, ela tem que se manter em torno de 36,5, 37 em condições de repouso. Em atividade física, você tem o quê? Uma temperatura que é ótima para que as enzimas realizem o seu processo metabólico, que é em torno de 40 graus centígrados. Só que, na prática de atividades físicas, você aumenta essa temperatura corporal para chegar justamente nessa temperatura ótima de 40,5. E aí você vai ficar regulando essa temperatura através de mecanismos que envolve, dentre eles, a sudorese. Sudorese. Produção de suor, para que esse suor seja eliminado por evaporação para o ambiente, removendo assim energia da pele. A pele esfria e o sangue passando por essa pele resfriada, esse sangue vai perder calor para a pele. E, assim, eu vou perdendo calor para o ambiente, mantendo uma temperatura próxima ali dos 39, 40 graus centígrados, que é uma temperatura ótima para a prática de atividades físicas. Ora, se você estiver fazendo uma atividade física que você encontre uma barreira contra essa perca de calor, como ambientes de temperatura elevada e de umidade relativa do ar elevada, onde a quantidade de vapor d'água no ar é muito grande, eu vou ter dificuldades em perder calor. E essa dificuldade em perder calor, ela vai contribuir para que o organismo venha a necessitar de maiores gastos energéticos. Certo? E isso vai influenciar na maior utilização de carboidratos. Não esquecendo também que o próprio mecanismo da sudorese, ele já envolve a necessidade de energia. Quanto mais calor você necessite perder, maior vai ser o gasto energético para a produção desse suor. Então, o ambiente ele pode influenciar na utilização desses carboidratos. Se você faz atividade física num ambiente adequado, você vai ter economia desses carboidratos, que significa que você pode fazer essa atividade por um tempo maior, né, de forma mais prazerosa, sem correr riscos de sofrer uma intermação, que seria um processo que vai prejudicar o metabolismo, levando você a uma condição de estafa e até mesmo a condições em que
o indivíduo vai ter convulsões e podendo levar até mesmo à morte, certo? Intermação. Aqui nós temos um quadro onde ele coloca o sistema com o seu respectivo substrato, coloca a fonte energética que está sendo utilizada, né, o substrato, se utiliza oxigênio ou não, fala a respeito da produção metabólica de energia, e o tipo de exercício em termos de tempo. Ok? Aí vamos aqui, ó, o sistema alático. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. O nosso sistema alático. O nosso sistema alático é aquele sistema que envolve o quê? A utilização do ATP e da fosfocreatina. Para que eu tenha atividade desse sistema, basta que eu tenha ATP e PC armazenados no músculo. Quanto mais ATP e mais PC, maior será a capacidade que esse indivíduo terá de produzir energia. E, consequente, maior capacidade de realizar trabalho. Utiliza oxigênio? Utiliza oxigênio? Não. Não utiliza oxigênio. Certo? Não utiliza oxigênio, as atividades, elas dependem basicamente da quebra do ATP e da fosfocreatina armazenada no músculo. Portanto, você tem uma produção restrita de energia. A quantidade de energia produzida por esse sistema é uma quantidade muito grande, muito pequena. Certo? Vai produzir, para vocês terem uma ideia, esse sistema ele não tem a capacidade de produzir nem mesmo 1 mol de ATP. Ele vai produzir em torno de 0,57 a 0,69 moles de ATP. 0,57 a 0,69. Ou em torno de 570 a 690 0,57 a 0,69 quilocalorias, uma quantidade muito pequena de energia, certo? Porque nós temos uma quantidade também pequena de ATP e PC armazenada no músculo, que é em torno de 570 a 690 milimoles desses compostos. Portanto, são utilizados em provas, olha aqui, é muito importante isso aqui, que dura em torno de 10 segundos. Sistema ATP-PC. Quais são as provas? Corrida de 50 metros, 100 metros, no atletismo, que são as corridas rasas. Na natação, você tem provas de 25 metros. Os saltos em altura, salto em distância, os levantamentos e arremessos de peso e disco. São atividades que envolvem esse sistema ATP-PC, que é um sistema alático, ou dos fosfagênios. Tudo bem? Aí sim, agora a gente vem aqui para o nosso tema. Sistema lático corresponde a quem? Ao sistema glicolítico, que nós já falamos aí de suas reações que ocorrem no nosso citoplasma. A fonte de energia pode ser o glicogênio estocado nos músculos ou diretamente a glicose proveniente do sangue. Necessita de oxigênio? Não. E com relação à produção de energia, ela é pouca. Ele é o quê? Um sistema limitado. A gente falou o quê? Que a potência máxima desse sistema está em torno de 40 segundos. E aqui o nosso autor aqui, colocou a potência dele entre 20 e 90 segundos. Entre 20 segundos e 1 minuto e meio. São atividades que envolvem o quê? Corrida de 100, 400, 800 metros no atletismo. A prova de 100 metros no atletismo. Ou seja, toda atividade que seja realizada nesse espaço de tempo entre 20 e 90 segundos envolve a utilização do sistema lático. Sistema oxidativo. Quando se fala em sistema oxidativo, eu posso ter
como fontes energéticas o glicogênio e os lipídios. O nosso tema principal aqui está envolvendo o quê? O glicogênio, os carboidratos. Certo? Sendo assim, eu já vou metabolizar a glicose por via aeróbica. Olha aqui, ó. Oxigênio, oxigênio, sim. Oxigênio, sim. Sim. Com relação à questão da produção, é uma produção elevada e ela é ilimitada. Ilimitada por quê? Ela vai ter que depender de tempo que você esteja realizando a prova. Então, veja aqui, como o autor agora concordou comigo aqui, ó. O autor concordou comigo. A partir de 3 minutos. Então, se lembra aquilo que eu falei para vocês. Provas, a partir de 2 a 3 minutos, que foi o que eu coloquei, né? Que o homem tinha botado uma seta lá e botou que provas aeróbicas seria acima de 1 ou 2 horas. Não é acima, é até. E eu digo até que não é até. Ela vai depender do ponto de partida, a partir dos 3 minutos. Agora, o tempo que ele vai realizar, isso aí, com relação à questão de dizer se ela é aeróbica, esse tempo aí ele é ilimitado, certo? E aí ele coloca aqui, ó, ilimitado. Então, ele está concordando com o que eu estou dizendo, ilimitado. Mas em se falando de glicogênio, eu posso até dizer que ela é limitada. Por quê? Porque é comprovado cientificamente que determinadas provas, a partir de um determinado tempo, você já vai tendo uma depleção desse carboidrato. E a produção de energia, ela passa a ficar a cargo de quem? Do metabolismo lipídico. Por exemplo, numa maratona, lá para o final da prova, quase que exclusivamente os lipídios, sob a forma de ácidos graxos, é que serão os produtores de energia. Tendo em vista que o carboidrato já supriu as necessidades e essas necessidades elas foram supridas pela atividade de liberação de energia por parte dos carboidratos. Lá pelos 10, 15 minutos, você já vai ter uma diminuição na utilização dos carboidratos, certo? E, dependendo do indivíduo, eu poderei ter um tempo maior ou menor, mas que não ultrapassa muito os 15 a 20 minutos. A partir de então, quem predomina seria o metabolismo dos lipídios. Metabolismo dos lipídios. Ingestão de carboidratos. Ora, com relação à ingestão de carboidratos. Quando a gente fala em ingestão dos carboidratos, eu estou colocando aqui a condição antes do exercício. Antes do exercício. Vamos prestar bastante atenção na discussão desse conteúdo, que é de grande importância. Antes do exercício. Aqui. Antes do exercício. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, pessoal. Se eu for participar de uma atividade de curta a moderada intensidade, se eu for participar de uma atividade prolongada, e se eu vou participar de atividade intermitente. Intermitente é aquela atividade que eu faço atividade, eu descanso um pouquinho, faço novamente, e pá. Então, antes do exercício, o que se pode falar a respeito da ingestão dos carboidratos? Primeira coisa, eu tenho que ver o tempo da utilização antes do exercício. Até 1 a 2 horas antes do exercício, eu posso ingerir a quantidade de carboidrato que eu quiser. Certo?
elas vão, no caso, contribuir para o preenchimento das nossas reservas intramusculares. E essas reservas, elas são, como é que eu posso falar? Limitadas. Eu não posso armazenar acima daquilo que eu tenho capacidade. Sendo assim, se você alcança aquele limite máximo de armazenamento, essa ingestão antes da atividade física, ela não vai ter significado. Né? Não vai ter significado. Se você realiza uma atividade de curta a moderada intensidade, essas reservas elas já serão necessárias para suprir as necessidades energéticas por conta das reservas que você já tem. Então, se você pratica atividades de curta a moderada intensidade, as suas reservas, que já foram satisfeitas antes da prática de atividades físicas, elas já vão contribuir para que você realize a sua atividade. Então, essa história de você, eu vou ingerir algum carboidrato antes da prática da atividade física, antes mesmo de fazer a prática da atividade. Eu vou entrar na sala aqui para fazer a atividade, aí eu vou ingerir algum carboidrato. Esse carboidrato que você vai ingerir ali, ele vai ter um efeito insignificante no desempenho. Ele não vai servir de coisa alguma. Certo? Não vai servir de coisa alguma. Porque você já tem as suas reservas. E o tempo de realização da prova é pequeno. Ele não é condizente com a depleção dessas reservas. Portanto, se você faz atividade, você vai para uma corrida de 100 metros, nem sistema glicolítico você vai precisar. Portanto, você nem vai utilizar o carboidrato em si. Se você for para uma prova de 400, 800 metros, aí sim, certo? Poderá, no caso, utilizar o carboidrato. Porém, esse carboidrato ainda está dentro das suas reservas. Você não vai depletar os seus carboidratos realizando essa atividade de curta, moderada intensidade. Agora, quando você realiza atividades prolongadas, olha aqui, ó, prolongadas. Essas atividades prolongadas, se lembrem, aquele lance que eu falei, 10 a 15 minutos, o tempo de utilização desses carboidratos. Sendo assim, se você já vai ter uma depleção desse carboidrato, você já poderá sofrer por conta dessa depressão. Você vai entrar num processo de fadiga muscular. E desta forma, seria interessante que você utilizasse algum carboidrato, certo? Para ajudar nesse processo de aumentar as reservas. Mas é aquilo que eu já falei, se você tem uma reserva, não é qualquer utilização de carboidrato sem nenhuma prescrição que ele vai aumentar as suas reservas. Certo? A não ser que você faça uma atividade nutricional antes do exercício que venha a promover o aumento dessa reserva. Certo? Que nós vamos falar mais à frente. Tá certo? Então, antes do exercício, ele pode melhorar, ó, pode melhorar o desempenho. Né? Alguns carboidratos antes do exercício. E a gente tem que ver até o tipo de carboidrato, porque não é todo carboidrato. Esse carboidrato ele não pode ultrapassar a concentração de 10 gramas para cada 100 ml de água. Pois, se ele ultrapassar essa concentração, você pode, por ocasião da prática da atividade física, entrar em um processo de rebote insulínico por conta do aumento da concentração de glicose no sangue. E aí complica. Olha como é que são as coisas. O indivíduo vai fazer uma atividade física e disseram para ele que a ingestão de carboidrato antes do exercício prolongado, tá bem aqui, pode melhorar o desempenho. Aí o indivíduo vai, antes da prática da atividade física, ingere um copo de garapa com açúcar altamente concentrado. Ou ingere um copo de garapa de cana altamente concentrado. Ora,
Como a concentração foi superior ao mínimo desejável, que é em torno de 10 até 10 gramas por 100 gramas de água, 100 ml de água, você vai ter um aumento na concentração de glicose durante a prática da atividade física, o que vai fazer estimular as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas a liberar a insulina. A insulina vai pegar essa glicose que está no sangue e vai depositar no fígado. E durante a prática da atividade, onde é que o indivíduo está precisando dessa glicose? Ele está precisando dessa glicose lá no músculo. Resultado, ele vai entrar num processo de fadiga precoce por conta do rebote insulínico. Então, tem que ser cuidado. Se tem cuidado. A ingestão antes da atividade física de pouco carboidrato, de algum carboidrato, pode ajudar? Pode. Mas tem que ser na concentração adequada. Concentração adequada. A mesma coisa se aplica aos exercícios intermitentes. Exercícios intermitentes seria o quê? Aquele exercício que você faz séries. Musculação. Você faz uma série de 10. Né? Aí depois você vai fazer uma outra série de mais 10 repetições. Né? Então você vai fazer, no caso, 3 séries de 10 repetições. Então você tem a fase de trabalho e a fase de alívio. A fase de trabalho, a fase de alívio. Então, como você está gastando o carboidrato nas fases anteriores, durante o alívio, que seria uma condição pré-exercício para a próxima fase, você poderia ingerir algum carboidrato. E assim você mantém a sua glicemia, tendo em vista que os trabalhos intermitentes são atividades de cunho geralmente anaeróbico, como é o caso da musculação, porém você pode ter o trabalho intermitente aeróbico também. E, consequentemente, você vai ter um gasto anterior de energia. E esse gasto ele pode ser como é que eu posso? Faltou um nomezinho aqui. Você pode suprimir esse gasto, né? Recompensar esse gasto, utilizando-se de algum carboidrato antes da atividade seguinte. Ok? Então, temos aí a ingestão antes do exercício. Antes do exercício. E o que dizer? Aqui, ó. Durante o exercício. Durante o exercício. Então, quando a gente fala durante o exercício, pessoal, com toda certeza, eu não vou levar minha atenção para exercício de curta duração, porque a gente já viu que exercício de curta duração não tem vantagem nenhuma você utilizar o carboidrato lá, tá? São atividades mínimas, pequenas, que a sua reserva já dá para... Então, se não é preciso antes, é preciso durante? Não. Então, o que é interessante para a gente aqui são exercícios prolongados. Exercícios prolongados. Quando se fala em exercícios prolongados, você vai ter o quê? A gente já discutiu que você tem uma depressão do carboidrato até os 10, 15 minutos. Você já diminui o fornecimento desse carboidrato. E aí, você pode ingerir algum carboidrato durante a prática da atividade física para sanar essa situação da depressão. Não esquecendo que esse carboidrato ele tem que ser assimilado numa concentração adequada durante a prática da atividade física, para você não correr o risco de entrar numa condição de rebote insulínico. Rebote insulínico. Então, nessas atividades prolongadas, esse carboidrato utilizado durante a prática, ele consegue manter as concentrações de glicose e assim reduzindo a chamada percepção de esforço. Percepção de esforço é uma condição que o indivíduo utiliza analisando o comportamento dos indivíduos durante a prática da atividade física para poder analisar, avaliar se aquela intensidade de esforço ela poderá estar causando alguma fadiga no indivíduo. O indivíduo ele pode apresentar sudorese elevada, apresentar perca
é na capacidade de realizar o trabalho. Então, isso aí seria o quê? Uma condição de percepção do esforço, né? Então, esse carboidrato, ele vai o quê? Manter a glicemia, e assim você vai ter a capacidade de ceder esse carboidrato para a produção de energia e assim reduzindo a percepção do esforço. E uma coisa interessante também é o tipo de carboidrato. O tipo de carboidrato. Quando a gente fala em carboidrato, a gente tem o quê? Tipos diferentes de carboidratos, e esses carboidratos eles podem ter uma maior ou menor velocidade de assimilação em relação à corrente sanguínea. Então, você ingeriu e aquele carboidrato ele pode ser absorvido com maior rapidez, com média rapidez ou com velocidade mínima. Certo? Então, a gente está falando de índice glicêmico. Índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido ele passa. Quanto menor o índice glicêmico, mais lento ele passa para o sangue. Então, durante a prática de atividade física, é interessante que você escolha carboidratos de médio índice glicêmico, para que ele seja repassado numa velocidade média, que não venha a promover a estimulação da liberação da insulina, provocando o rebote insulínico. E, ao mesmo tempo, seja fornecido para as células para que possa contribuir para o fornecimento de energia. Certo? E após o exercício? Após o exercício, a recomendação é óbvia. Se você fez uma atividade física e gastou os seus carboidratos, você precisa repor os estoques. Então, ele é de grande importância para a reposição dos estoques, principalmente em indivíduos que pretendem realizar atividades futuras. E, no caso, esse carboidrato, após o exercício, ele vai aumentar a capacidade de armazenamento. O organismo ele se prepara. Se você faz uma atividade física e você utiliza um carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico, como está colocado aqui abaixo, o organismo ele vai aumentar a capacidade de reserva. Porque ele diz o seguinte, poxa, esse cara fez uma atividade, eu gastei os meus estoques. Será que esse indivíduo vai realizar outra atividade? Sendo assim, eu já vou o quê? Me preparar. Eu vou aumentar a minha reserva, que se ele for fazer outra atividade, eu já estou preparado. E assim, aos poucos, você vai fazendo atividade, treinamento, se utilizando de uma condição nutricional para que essas reservas sejam aumentadas gradativamente. Com o tempo, essas reservas vão estar maiores do que antes do treinamento, certo? E aqui, no caso, é aconselhável a utilização de carboidratos de alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico. Aqui, como eu falei para vocês, olha aqui, muito importante. Se você quer ingerir algum carboidrato antes do exercício, vamos analisar. Qualquer tipo de carboidrato pode ajudar no desempenho, mas não são todos os estudos que obtiveram a melhoria, se forem ingeridos de 1 a 4 horas antes da prática da atividade física. Pode ser carboidrato de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico, de médio índice glicêmico, né? Pode ajudar. Nem todos os autores corroboram com esse pensamento, mas a maioria acha que, né, qualquer carboidrato pode ajudar na melhoria dos desempenhos, né? A utilização do carboidrato em um tempo menor do que 1 hora. Aí vai, ó, menor do que 1 hora antes da prática da atividade física. Indivíduos que são propensos a hipoglicemia reativa devem evitar. O que é a hipoglicemia reativa, meus amigos?
é aquilo que nós chamamos de rebote glicêmico. O indivíduo toma uma solução de carboidrato altamente concentrada até um tempo menor de 1 hora, menor que 1 hora. Quando tem menor que 1 hora, pessoal, né? Você pode ter 50 minutos, 40 minutos e tal, até chegar nessa outra situação, de minutos antes da atividade. Então, tem indivíduos que podem, digamos assim, no espaço de até 1 hora, você ingerindo uma alta concentração, esses indivíduos podem ter um processo metabólico lento, onde a atividade insulínica ela vai demorar a agir no mecanismo de retenção dessa glicose para que seja armazenada no fígado. E ele pode correr o risco de esse processo poder estar acontecendo durante a prática da atividade física. Rebote insulínico. Então, durante a prática da atividade física, ele vai estar o quê? Num quadro de hipoglicemia. E se ele tiver num quadro de hipoglicemia, ora, ele não vai ter carboidrato no sangue para fornecer para os músculos para realizar a atividade. Então, vejam, ele pensou que ia fazer um benefício, promoveu um malefício. Né? Malefício. Minutos antes da prática da atividade física, a ingestão de carboidratos simples melhora o desempenho em provas longas, como a gente viu lá, em provas prolongadas. Prova de curta duração não tem interesse. E a resposta insulínica ela é compensada pelo próprio exercício, evitando assim a hipoglicemia. Então, quando ele fala desses carboidratos simples aqui, são carboidratos que eles podem ser assimilados com rapidez, porém, são carboidratos que não têm um efeito muito grande no processo de estimulação insulínica. Como, por exemplo, os carboidratos provenientes das frutas, a frutose. A frutose, ela pode contribuir para manter a glicemia, porque ela vai sendo transformada aos poucos em glicose, e não estimular diretamente as ilhotas de Langerhans do pâncreas, mais precisamente as células beta, a produzirem a insulina, para promover a captação dessa glicose em excesso no sangue para depositar no fígado. Certo? Então, ingestão de carboidrato antes do exercício. Né? Olha o tempo aí. O tipo de carboidrato relacionado ao tempo. Durante a atividade física, o que eu devo utilizar? E o efeito? Carboidratos simples melhoram o desempenho, principalmente em provas longas ou em caso de séries de alta intensidade, ajudando a manter a glicemia sérica e diminuindo a percepção do esforço, como a gente discutiu antes. Então, durante a prática de atividades físicas, você pode utilizar-se de alguns carboidratos para manter essa glicemia, evitando assim uma hipoglicemia causada pela utilização da glicose sanguínea e, desta forma, evitando uma fadiga, certo? E diminuindo a percepção do esforço. E após a atividade, é claro que esse carboidrato ele vai contribuir para minimizar os efeitos de reservas diminuídas desse carboidrato. Você vai contribuir para aumentar essas reservas. Essas reservas elas podem ser aumentadas de maneira aguda no momento e na continuidade do exercício você tem o quê? Um aumento crônico dessas reservas, o que contribui, é claro, de maneira muito positiva para a prática de atividades de longa duração e baixa intensidade. Certo? Já indivíduos que querem emagrecer, olha aqui a dica, ó. Ingestão de carboidratos simples ajuda a recuperação e diminui o processo de gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a produção de carboidratos a partir de substâncias que não são carboidratos, como, por exemplo, proteínas, gordura.
Então, para evitar a gliconeogênese, é interessante que você utilize carboidratos simples, de alto índice glicêmico após a atividade física. Se você não utilizar o carboidrato, você vai estimular a gliconeogênese. Como? O organismo vai se utilizar de proteína, se utilizar de gordura, para poder transformar em carboidratos, para poder manter as suas reservas. É aí que a gente explica o processo de emagrecimento com a prática de atividade física associada à atividade nutricional. Então não adianta, meus amigos, ó, você faz atividade física para emagrecer. Aí você faz lá 1 hora de caminhada. Aí quando você termina a atividade física, tu para numa churrascaria, né? Tu para numa pizzaria, e aí pá, um refrigerante, pá. O que foi que aconteceu? Aquilo que tu gastou vai ser reposto pelo carboidrato de alto índice glicêmico que tu está ingerindo. Consequentemente, as tuas reservas de gordura que estão lá, se não foram utilizadas durante a atividade física, não serão utilizadas após a atividade física. Tá certo? Então, é interessante que você mantenha a glicemia, porém que não venha a ingerir esse carboidrato em excesso, porque ele vai anular a prática da tua atividade física com relação ao gasto das reservas de gordura. Viu? Agora aqui, vamos lá, a questão da supercompensação. Um ponto que eu falei lá, com relação à prática da ingestão de carboidrato antes da atividade física. Antes da atividade física. Se ela for uma atividade física de curta duração, eu digo, não, nem precisa falar de ingesta de carboidrato. Mas, o que dizer na prática de uma atividade física de longa duração, como uma maratona? Né? As atividades de longa duração, que requerem uma quantidade grande de carboidratos, é interessante que se conheça o que seja essa supercompensação. É uma habilidade nutricional com o objetivo de aumentar as reservas de glicose e glicogênio no nosso organismo. Normalmente, essas atividades nutricionais, que podem ser associadas à atividade física ou não, elas podem ser feitas de 3 a 7 dias antes da prática da atividade física, certo? E elas podem contribuir para aumentar de 400 a 700 gramas, ou seja, de 70% a 80% nas reservas de carboidratos, para que você possa utilizar durante a prática da atividade física. Tem os seus pontos positivos, pois você pode ter mais carboidratos para conferir uma maior produção de energia, é um ponto positivo. Quanto mais energia, maior capacidade de realizar trabalho. Mas tem o seu ponto negativo. O ponto negativo qual seria? O ponto negativo seria a condição que os carboidratos, quando aumentados em termos de concentração no organismo, eles tendem a reter água. Então, quando você retém água, você vai provocar um estado de turgor nos músculos. Os músculos ficam edemaciados. Os músculos ficam mais pesados. E quanto mais peso você carrega na prática de uma atividade física, maior o gasto energético. Esse aumento na quantidade de água no músculo poderá contribuir para o surgimento de cãibras, o que não é legal na prática de atividades físicas. Então, você tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Certo? E essa supercompensação ela é interessante quando você fala em atividades contínuas ou não contínuas. Atividades cíclicas ou acíclicas. Nesse caso, quando se fala em atividades contínuas, são aquelas atividades de cunho aeróbico, né? Atividade física de longa duração e baixa intensidade. E as não contínuas são aquelas que são executadas por um tempo prolongado, porém elas são intermitentes. Elas são anaeróbicas intermitentes. Por exemplo, no futebol, uma partida dura 2 tempos de 45 minutos. Mas
a atividade que o indivíduo realiza no campo são atividades anaeróbicas, como saltos, corridas rápidas por um período curto de tempo, um espaço pequeno, né? Então, são atividades não contínuas, são intermitentes. Então, nessas condições, você pode falar em supercompensação, mas o indivíduo que vai correr uma prova de 100 metros, 400 metros, de 800, de 1.500, vir falar em supercompensação com glicogênio, ele está só se ferrando, porque ele está aumentando o peso corporal por conta da retenção hídrica, podendo causar-lhe outros danos, como câimbras, e aí ele vai ser prejudicado, certo? Então, não vamos inventar moda. Não vamos, ok? Olha aí o efeito prejudicial. Olha aí como o papai Martins colocou antes aí, né? Você tem um efeito prejudicial na seguinte condição, que para cada grama de carboidrato que você retém no organismo, você retém 3 vezes mais a quantidade de água. Então, se você reter 100 gramas de carboidratos, você vai reter 300 gramas de água. Podendo, no caso, você aumentar o peso corporal extra de 900 até 1,4 kg. Aí tu imagina, o indivíduo transportar 1,4 kg por 145 metros, que é a distância de uma maratona. Você transportar 1,4 kg, meu amigo, daqui para ali, você não sente, não. Mas você transportar 1,4 kg por 42 quilômetros, eu vinha transportando 2 litros de leite, bem aqui da padaria, bem perto de casa aqui. Eu dei um jeito aqui na região dorsal, na musculatura dorsal. 2 litros de leite, 2 quilos, por uma distância que dá o quê? 110 metros. Eu tive uma lesão na musculatura da goteira vertebral. Agora, tu imagina o cara transportar isso aí durante 42 quilômetros. É complicado. Tem que se pensar nisso aí, certo? É um efeito negativo, prejudicial. E aqui, meus amores, vocês têm o quê? Vocês têm algumas dicas relacionadas ao processo de supercompensação, de como você fazer. Certo? Então, ele dá aqui as dicas, ó, de métodos recomendados, né? No primeiro dia, né? Ó, veja que no 8º dia que vai ser a competição. Aí ele bota aqui um método, um recomendado e um clássico, original. Ó, recomendado. No primeiro dia, você vai o quê? Você vai fazer uma atividade física para depletar as suas reservas de carboidratos e continua utilizando a sua dieta normal. Certo? No segundo dia, você vai o quê? Promover uma dieta variada de carboidratos moderados e diminuição da prática de atividades físicas. Veja que no primeiro dia, ele pediu para você depletar. No segundo dia, você já vai fazer o quê? Uma dieta variada, com carboidratos moderados e diminuição do exercício. Certo? Segundo dia. No terceiro dia, você vai continuar com a mesma dieta. Você faz a depleção, ou não, que ele diz aqui que é opcional, e aí você continua com a dieta. Ó, dieta variada de carboidrato, diminuição do exercício. Dieta variada de carboidrato, diminuição do exercício. Aquele exercício que você fez antes lá é para depleção. Aqui, você já vai diminuindo a carga do exercício. Ó, diminuição da carga do exercício, diminuição da carga do exercício, diminuição da carga do exercício, certo? Diminuição da carga do exercício. Aqui vem, ó, 4º dia para o 5º dia, aí você já tem o quê? Ó, dieta variada, aí muda para uma dieta com alto teor de carboidratos, acompanhado de diminuição do exercício. 6º dia, dieta com alto teor de carboidratos. Aí você já tem a opção da diminuição do exercício ou não fazer o exercício. Ficar em repouso. No 7º dia,
você tem uma dieta com alto teor de carboidratos, aí você tem a opção de praticar pouca atividade física ou ficar em repouso. E aí você tem a competição, certo? Veja que ele coloca a questão da diminuição do exercício, porque, pessoal, quem pratica atividade física, que é atleta mesmo, ele não pode parar, não. Se ele parar uma semana, não, vou parar uma semana porque eu vou ter que fazer uma dieta para poder ter uma supercompensação. Moço, se ele parar uma semana de fazer exercício, quando for no dia da competição, ele ganhou pela compensação, que pode até ter o seu lado negativo, e perde por conta da perca da capacidade que ele tem de realizar trabalho por conta da diminuição da prática de atividades físicas. É complicado. É por isso que o indivíduo, para ser um atleta, ele tem que ter uma orientação correta do treinador, do nutricionista, do psicólogo, tá certo? Para poder ele ter uma condição ótima de prática de atividade física. Aí vem um método clássico, original, né? Aí você tem exercício para depressão, dieta com conteúdo elevado de proteína, veja que ele já mexe com proteína, gordura e baixo teor de carboidrato. Aqui, quando ele fala em dieta variada, pessoal, aqui é só mudar aqui. Essa dieta variada é essa dieta com proteína, com gordura, né? Aí veja, com baixo teor de carboidrato e diminuição do exercício. Aí vai, ó, seguindo até o 4º dia. No 5º dia, dieta com alto teor de carboidrato, aí vem para a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. O que só muda é lá em cima. Aqui, na realidade, ele só fez substituir o que é uma dieta variada pelo seu conteúdo, que é o quê? Com base em proteína e gordura. Tá certo? Então, tá aí. Aqui são métodos que são utilizados para que haja um processo de supercompensação. Certo? E aí nós temos aí o nosso endereço eletrônico, de onde nós pesquisamos esse conteúdo para falar para vocês aí a respeito do metabolismo dos carboidratos. Então, obrigado pela atenção, um grande abraço a todos. Ok?